Em 2013, várias manifestações devido ao aumento dos preços da passagem de ônibus tomaram conta das ruas da cidade. Mas não era apenas o aumento de 20 centavos que a sociedade reclamava, e sim as condições do sistema de transporte. Mas antes da mobilidade urbana ser pauta da mídia, ele já tinha projetos e estudos sobre o tema. A nossa entrevista de hoje é com o engenheiro Fernando McDowell. Fernando, por que você escolheu a engenharia ou você foi escolhido por ela? Teve alguma influência da família? Olha, desde que eu era criança, né, eu gostava toda essa parte de automóveis, caminhões, né, é natural, né? E eu sempre gostei da engenharia, quer dizer, os viadutos, ficava assim, né, fascinado, né? E também meu avô, não o conheci, né, mas ele era um grande engenheiro. Aí escolhi porque gostei, né? Desde o início. Eu achava que eu ia ser engenheiro, eu gostava daquela regra de cálculo, a regra em T, né? E aí fiz o vestibular, estudei, passei, fui fazer. E por que o foco no transporte? Olha, o transporte acho que até tem uma certa razão. Eu gostava muito de carrinhos. E ainda tem até alguns, né? E caminhões, fazia estrada na fazenda lá com meu pai, né? Então a gente ia para lá, eu fazia congestionamentos, sempre tive essa mania, não imaginando que eu fosse, né, de repente, ir para a área de transporte. Mas acabei realmente, acho que já tinha uma certa influência e gosto imensamente, né? Então eu estudo, não tenho nenhuma vergonha de dizer que não estudo, eu sei as coisas. Não, eu estudo mesmo para valer, não tem, é uma escolha que eu fiz. E essa escolha envolve muita matemática, né? E também gosto, porque os engenheiros quase sempre não gostam de matemática. Mas tem que gostar, né? Senão você não consegue fazer absolutamente quase nada. Fernando, você é autor de projetos importantes para a cidade, como a linha amarela, a linha vermelha, que são da década de 80, 90. Agora, mais de 20 anos depois, a cidade continua apostando no transporte rodoviário, com a Transoeste, Transolímpica, Transcarioca. Como é que você vê isso? O Rio de Janeiro é uma cidade espremida entre o mar e a montanha, basicamente. Então, era uma cidade linear, né? Alta densidade demográfica, corredores muito bem definidos, poucos corredores transversais, um deles é a linha amarela, né? Então você pode reparar que tudo é assim, né? Até mesmo quando você vai para o centro vai para a Zona Norte, né? Ele é assim, né? As próprias linhas dos trens, né? Tudo assim. Ora, nós precisamos de uma rede de metrô muito menor do que Paris, por exemplo, que é uma cidade radial. Então, lá tem 275 quilômetros de metrô, tem 3 milhões de pessoas, está certo que tem turistas abertos, etc. Mas nós temos 6 milhões e 300 mil numa área útil, vamos chamar, útil porque o resto é montanha, você não pode ficar lá pendurado, né? E que você poderia, terá com certeza, uma rede de metrô muito menor. Então, São Paulo se preocupar com isso, de colocar monorail, colocar BRT, eles nem pensam, né, muito, né? Mas, no caso aqui nosso, ficou todo mundo pensando em BRT rodoviário. Escuta, metrô é caro. O caro tem conversa, tá? E, além da conversa de racionalização, etc., né? Eu sei porque eu já fiz metrô, nós sempre fazíamos de acordo com o orçamento, mas na mosca sempre, né? Então você pode perfeitamente fazer um sistema de metrô aqui muito menor do que São Paulo. Eu acho até engraçado, o pessoal, o Rio só tem 9 estações, só tem 10 estações, tem 40 estações, fica, né, o Rio não precisa dessa quantidade de como tem Paris, né? E além disso, nós temos um sistema de trem suburbano, trem que eu chamo de trem metropolitano. O trem metropolitano, que é da Supervia, são 200 quilômetros de metrô, de trem. 100 e lá vai fumaça estações. Nós temos que pôr tudo para funcionar. E o metrô, ele não precisa ter essa rede enorme. Então, se você for pegar no lápis, na ponta do lápis, ele vai ser, os investimentos que vão ser feitos nele vai ser muito menor.
do que você faz nessas outras cidades. Uma crítica de parte da população e até de alguns especialistas é que essas linhas de metrô elas não se entrecruzam, né? Elas seguem uma linha única quase. Como o senhor vê isso? Como o senhor vê essa linha 4 do metrô que está sendo implementada? Olha, aí que está. A gente, é uma pena, né? A gente tem dinheiro hoje, né? Que é uma coisa difícil. Você tem dinheiro hoje, até sobrando. Você poderia estar fazendo coisas realmente importantes para a cidade, para deixar um legado importante. Tanto é que eu fui chamado pelo governo federal para fazer o plano B das Olimpíadas. Foi nesse plano B das Olimpíadas, pela racionalização que nós tínhamos feito, de sistemas de transportes e tudo mais, é que acabou se fazendo a linha 4. Mas não essa linha 4, né? A linha 4 original, que agora passou para 4A. Eu chamo de 4A, né? Mas por quê? Porque por mais que eu tivesse feito artigos, tentado falar com o governador, cheguei a falar com o Pezão ficou preocupado, não, vamos fazer uma reunião com o governador, vamos fazer tal. E vou te dizer mais, na época, essa linha 1A, ela foi até o Jaime Lerner, que é amigo meu, eu gosto dele. Quando o governador me contratou para resolver o problema das concessões, ele disse, olha, a gente teve aquele probleminha lá atrás, mas você foi ético e tudo, me sinto à vontade de te chamar aqui para você resolver o problema das concessões do Paraná. E eu fui lá para resolver. Estou dizendo isso porque nós batemos de frente, né, com esse problema da linha 1A, exatamente porque você forma um linhão. Quer dizer, quando nós fizemos a linha 1 do metrô, a linha 2 do metrô, elas são linhas que se tocam em correspondência descentralizada em duas estações, a Carioca e a Estação Estácio. A ideia como a Carioca ainda não entrou em operação, porque no caso da linha 2, porque você precisa fazer o trecho que é prioritário, os trechos Estácio, Carioca, Praça 15. Que o governador Moreira Franco, ele chegou a contratar o Estácio, Carioca, Praça 15. Por quê? Porque era obra prioritária. Ela é prioritária há séculos, você vê, desde a época do Moreira. Não aconteceu nada também, porque aí o governo federal fechou lá o cofre e resultado, a gente não conseguiu ainda fazer. E no governo atual eles chegaram lá e indenizaram a empresa, tipo assim, McDonald, para de falar nesse troço, nós não vamos fazer isso. É uma pena você não fazer, porque eu deixei a Estação Carioca lá embaixo. Talvez se eu não tivesse deixado a Estação Carioca lá embaixo da linha 2, eu tenho certeza que eles iam fazer para depois dizer, tá vendo, agora como é que a gente vai fazer? Vai custar um bonde de dinheiro. Tem que parar com esse negócio de achar que obra pública tem que ser muito cara. Por exemplo, essa linha Estácio Carioca Praça 15 é uma obra barata. Mas aí não interessa, entendeu? Acho que o pessoal tem que parar com isso. Tem que ver o que é prioritário. Foi feito um PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano. Eu já tinha feito o PIT, Plano Integrado de Transporte, lá atrás. Depois, anos e anos, o Banco Mundial e o BNDES começaram a exigir do Estado e do município que tivesse um plano. Então foi feito o plano PDTU, Plano Diretor de Transportes Urbanos, em 2003. Eu tive a oportunidade de participar porque o Banco Mundial exigiu que eu tivesse orientando esse plano. Eu e mais 3 pessoas, nós entramos para fazer isso aí. E agora está sendo feito o outro plano diretor de transporte urbano, 2013. Então, 10 anos depois, está se fazendo, que é o correto, como São Paulo vem fazendo. Mas lá naquele de 2003, e já no PIT, no Plano Integrado de Transporte, a linha prioritária do metrô era Estácio Carioca Praça 15. Por quê? Porque você interliga Niterói, São Gonçalo, né, ao Rio de Janeiro. O que aconteceu aí, no caso, as coisas não acontecem porque são 3,6 quilômetros, não tem desapropriação, é fácil, tá certo? E vai mudar a fisionomia do Rio de Janeiro e de Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, etc. Você sabe que esse pessoal está sempre esquecido no processo. São Gonçalo, então, é uma loucura, né?
Só na hora da eleição aí vai todo mundo lá fazer carinho na cabeça do pessoal. Eu sei porque eu estive lá com eles, conversando muito no ano passado, e estão muito chateados de estarem sempre isolados no processo. E ao mesmo tempo resolveria a questão da integração dos transportes. Por que os transportes não são pensados de forma integrada nessa cidade? Olha, já era uma bagunça, né? Nós tentamos fazer isso e começamos a conseguir fazer, né? O que seria esse conseguir fazer? Você pega o trem no subúrbio, na estação Pedro II, eu não sei se você se lembra, eu tenho fotos aí, era um mar de ônibus. Então você vinha bem de trem, saltava, tinha que pegar um ônibus, era uma fila monumental. Resultado, a pessoa, tudo aquilo que ganhou no trem, perdia na fila. Ora, isso foi acontecendo na estação Pedro II, foi acontecendo nas barcas, que era o nosso maior sistema de transporte de aquaviário e do mundo. Então nós começamos a consertar isso. Quando o metrô entrou na linha 1, inaugurado, com o trem, você sabe que os dois, tanto o metrô quanto o trem, chegaram em 1983, os trens chegaram a 900 mil pessoas. E o metrô do Rio, sem ainda ter toda a rede em operação, só estava construído, mas não estava ainda totalmente em operação, transportava o que a concessionária transportava até 3 anos atrás, 400 mil. Agora, de lá fizeram assim, ó, direto, foram para o espaço. Então, começa a ficar difícil o processo, né? Não há, por parte do governo, interesse em resolver. Você tem que ter a integração tarifária, porque se você não tiver integração tarifária, o negócio fica complicado. Você imagina o seguinte, se você pegar o salário mínimo de 1975, 77, naquela época, e a tarifa que era cobrada, você com um salário mínimo fazia 400 viagens. Hoje, o ano passado, retrasado, eram 186. Você acha que o pessoal estava discutindo 20 centavos? Não, estava discutindo o que não foi feito ao longo de todo esse processo. E essa integração, ela é fundamental. E ela tem que ser descentralizada. Por isso, nós descentralizamos a integração com os trens. Eu não posso, eu tenho uma estação da Central e chegar a todos os trens, de todos os ramais ali. Então, o que nós fizemos? Descentralizamos na Pavuna, descentralizamos em Triagem, descentralizamos no Maracanã, descentralizamos em São Cristóvão e na Pedro II. Isso está aí. É só, quando você quer fazer, você faz. Agora, tem que ter competência, né? Você tem que ter secretários da área, do setor, você tem, de preferência, pessoas que queiram realmente trabalhar, né? Não chega no final de semana, não desaparece, vai lá, verifica, vai lá in loco, estabelecer, né? Sair do escritório, comandar, né? Porque se você não tiver isso, é muito difícil você conseguir. Fica só muita conversa, mas não resolve. Então, a estação Maracanã, por exemplo, no metrô, ela é uma estação fisicamente menor do que uma Carioca, por exemplo, mas tem uma capacidade operacional maior. Então, quando se faz uma estação, o projeto da estação não é ficar tudo igual. Você pega o BRT, tanto faz como tanto fez, quer dizer, não é assim. O Rio é fácil você resolver engenharia de tráfego, né? Difícil é São Paulo, que todo é radial, você tem que fazer anel externo, anel interno, né? Todos os pontos cardeais, né? Nós não precisamos fazer muita coisa sobre esse aspecto. Então, você poderia trabalhar dessa forma, fazendo essa integração, como nós fizemos. Você vê como é que são as coisas? Nós tínhamos que fazer uma integração do metrô, trem, ônibus. Então, ali em frente àquele prédio antigo da rede ferroviária, nós fizemos chamei de área de integração. Não chamei de terminal de integração, não. E foi um espetáculo. Eu tenho as fotos. Durante
2 anos ou quase 3 anos, operava sem ninguém. Nós fizemos tudo com teoria das filas, os ônibus já iam, ele já parava aqui. Porque o metrô eles respeitam, na época, né? O outro parava aqui, sabe? Eles sabiam onde é que tinha que parar e a população já ficava ali, já entrava no ônibus e ia embora. Ninguém podia ficar parado. Quando o Estado e o município resolveram fazer um terminal, bom, então eu vou cuidar desse terminal. Entra lá para você ver o cheiro, o que é. Isso em plena Presidente Vargas. Quer dizer, que amor que a gente tem pelo Rio. Isso é que eu queria entender. Entendeu? Como é que ninguém vai lá? Aquele terminal lá atrás, Américo Fontenelle, é uma vergonha para o Rio de Janeiro. Mas como fica escondido lá, é a Baixada Fluminense, o pessoal, sabe, tem que tratar a Baixada Fluminense como gente, porra, com saneamento, coisas arrumadas, coisas bem feitas, né? As pessoas gostam de coisa bonita, porra. Qual é o problema? O senhor que já esteve presente em diferentes governos políticos, o senhor acha que falta uma política pública de transporte? É exatamente o que falta. Nós não temos uma política. Você vê que o município faz a parte dele, mete BRT, mas não ajuda a fazer o metrô, né? Podiam os dois se juntarem, que são tão amigos, né? Que podiam terem se juntado para resolver o problema do Rio para valer. E você tem que ter gente que põe esses caras sentados e diz, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, vamos fazer isso aqui. Eu, na minha época, consegui fazer isso. Deu para fazer. Eles respeitam. Se você se impõe, eles respeitam. Não tem por que não respeitar. Agora, você pega ali onde passam os trens e aonde tem a linha 2 do metrô, a maioria ali é tudo de ônibus. Então, não você poderia fazer uma integração perfeita lá, fazer o tráfego fluir, né? Agora, você precisa ter um governador que queira fazer, você precisa ter secretários com força, competentes para chegar e fazer as coisas acontecerem. E o transporte marítimo? O senhor acha que a gente tem um potencial não explorado de potencial marítimo no país? Mas só tem, né? Só tem. Primeiro nós fizemos todo um estudo lá atrás das barcas e chegamos à conclusão que era o catamarã. Um catamarã tipo o catamarã de Vancouver, que Nova York agora está tendo de Vancouver. Nós lá atrás já tínhamos visto que era o melhor catamarã. Quando eu digo lá atrás, são 25 anos, 30 anos. Né? Então, quando nós pegamos esse brinquedo, né, fizemos um estudo e mostramos que seria muito bom entre Rio e Niterói, catamarã de dupla proa e duplo convés. Como o catamarã tem uma estabilidade excelente, eu posso fazer pelas laterais, tá certo? Então, os catamarãs que estão em operação levam 9 minutos ocupando aquilo, porque sai todo mundo, vai depois entrar todo mundo. Né? Tem que fazer assim, separado. Né? Com isso, eu estava em São Gonçalo, exatamente, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, fazendo uma conferência, o governo do Estado também estava, não sei o quê. E aí, lá, eu fiquei sabendo que eles tinham encomendado os catamarãs como eu tinha estabelecido, né? Lá vai ser dessa forma, em 2 andares, e sai de um lado, entra do outro, né? Quer dizer, simultaneamente. Esse catamarã vai chegar na Praça 15 e o metrô não fez o Estácio Carioca Praça 15. Então não tem onde desaguar então, essa quer dizer, população. Vamos ter outras filas. E ali vai ter uma capacidade para 24 mil passageiros por hora, que só o metrô consegue tirar. Hoje em dia não dá para comprar mais a mesma quantidade de passagem que dava há um tempo atrás. É verdade. E o senhor acha que a desoneração é o caminho para poder baixar essas passagens? Olha, a gente tem que tomar cuidado com esse problema de subsídio. Por exemplo, metrô, trem, eles são... eu sei que foi na época que nós trabalhamos nisso, se faz através de uma engenharia financeira. Não dá para chegar, não. Agora eu vou aumentar, vou dar um subsídio para você e vou aumentar a tarifa. Espera aí, concessão não precisa disso, porque você tem uma engenharia financeira que define
qual é a tarifa. Se amanhã essa tarifa está cara por qualquer razão, você aí sim, você entra com uma parceria público-privada. Se você quer resolver o problema da tarifa, dá um prazo maior de concessão. Mas como esse controle pode ser feito? Pois as empresas de ônibus alegam que elas oferecem muitas gratuidades, por isso que elas precisam do subsídio. Nada disso. E ao mesmo tempo a gente não tem um controle, por exemplo, de quantos ônibus estão circulando, quantos estão parados, quantas gratuidades eles oferecem. Como a gente pode ter esse controle? O governo está confundindo, de um modo geral, o fato de você conceder que ele não toma mais conhecimento. Pelo contrário, a política estabelecida pelo órgão público não é a concessionária que vai estabelecer. Então, ele tem que ter uma equipe competente, uma equipe que conheça o problema, tá? Para poder acompanhar. Porque se você não tiver, não adianta. O cara está no dia a dia, sabe tudo, você não sabe nada, vai discutir o quê? Eu vejo, vai discutir o quê? Não tem que discutir nada. Então você tem que colocar gente competente para que sente e estabeleça o que precisa ser feito, né? A concessão, ela tem que ter a transparência, como eu falei. Você pode perfeitamente trabalhar fazendo o cálculo da tarifa, que todas as pessoas podem ter. Teve uma TV que, inclusive, uma vez veio toda para cá, com produtores e tudo, né? E puseram para mim o seguinte: McDowell, como é que se determina uma tarifa de pedágio? O que é um equilíbrio econômico-financeiro de um contrato? Por que a tarifa é assim, por que a tarifa é assada? Então, nós passamos aí uma tarde inteira, umas 3, 4 horas, trabalhando, mostrando como é que a coisa fazia. Portanto, eu não vejo o governo fazer isso, né? Na Prefeitura do Rio, eu treinei equipes para fazer. Depois, eu fui ao Tribunal de Contas para defender, né? Mas, quando eu preparei o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o pessoal, eu não preciso mais de mim. Eles estão lá fazendo. Quando dá um problema e tal, é que eu vou, mas fora isso, eles já sabem fazer as coisas. Então, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, eu apresentei a engenharia financeira toda, de cada contrato. O PT, que, na época, que disse, não, eu vou terminar com as concessionárias, ganhando a eleição eu termino. Quando me chamaram para resolver, eu mostrei para eles que isso não seria uma boa colocação. E fiz o trabalho todo. Treinei as equipes, eles viram, se mostrou a imprensa toda e tiveram coragem de dizer, vamos continuar com a concessão até o final dos 15 anos. Depois lá, se querem terminar, isso é outro problema, termina o prazo, né? Então, você não é obrigado, o governo não é obrigado a ampliar, mas pode, se quiser ampliar, pode ampliar, como o governador fez. Eu sou favorável à concessão, porque eu, lamentavelmente, no Rio, o metrô, para mim, foi talvez pela minha idade na época, muito moço e tudo mais, na minha cabeça, eu achava o seguinte, quando nós inauguramos o metrô, eu falei com o governador Faria Lima, para que ele só inaugurasse o trecho completo. Não ficasse dependendo de um acabamento, não ficasse dependendo de uma ventilação, não ficasse dependendo nada disso. Pronto, está aqui, está operando, isso tudo é assim que vai ser feito. Vem o próximo trecho e acabou, né? Então, tinham 2 anos para fazer dessa forma, para terminar. Bom, o que aconteceu? Nada disso. O pessoal ficou segurando o trem. E depois inaugurou tudo. Tem estação hoje aí que eu tenho dúvida se tem ventilação. Entendeu? É bem brasileiro isso. É uma estupidez que a gente precisa corrigir. E aí vem a política tarifária. Tarifa é uma coisa que as pessoas acham que sabem. Acham porque, não, quanto é que você precisa ter? Isso não dá. Não é assim. Né? A coisa não é dessa forma. Senão eu não seria chamado lá na Agência Nacional de Petróleo, né? Que eu fiquei lá 1 ano, depois pediram para ficar mais 1 ano para estabelecer todo o sistema de tarifa, de sistema de dutos, polidutos, terminal marítimo, etc. Quer dizer, mas lá você sentava com as pessoas,
Mas todas, lá era, naquela época era o Davi, né? Davi é um professor da USP, cara que tem um conhecimento de petróleo monumental, sobre tudo, navios, etc. E eu fui para lá, me chamaram e nós fizemos. E se discutia num conselho ali a metodologia. Quem é que discute hoje, né? Hoje você manda fazer. Você trata o metrô do Rio de Janeiro como se fosse um ônibus. Toca a linha, muda agora, agora você faz lá, vamos ter sinal de trânsito. Fecha algumas estações? Acham normal. Quer dizer, quando você não é da área, eu fico imaginando o seguinte, você chega, amanhã você é governadora e me chama para ser o secretário de Justiça. E eu, mais louco ainda, aceito. Né? Vou lá ser o secretário de Justiça. O que eu entendo disso? Ou ir para secretário de saúde, ou para um hospital, Miguel Couto, vou ficar apavorado lá. Né? Então, sabe, você tem que colocar as pessoas que têm muito a perder se fizerem besteira. Hoje ninguém faz qualquer coisa, ainda são reeleitos, são isso, aquilo, entendeu? Isso é que precisa mudar, precisa mudar. Eu acho que não tem, quer fazer os partidos, cada um querer ficar com, né, essa charopada que é bem do tipo nosso, tudo bem, mas põe um cara competente. Uma coisa eu vou te garantir, na época do Moreira, né, eu fui presidente do DR. E evidentemente cada deputado tinha que ir lá. Mas por eu estar lá, só mandaram caras bacanas. Engenheiros, caras que eram respeitados, amigos do cara, não tem problema. Mas eram caras que eu podia sentar e conversar. Falar, dizer. E esse ponto valeu a pena. Então, eu sou contrário a você chegar, não, McDowell, você agora vai ter uma secretário de Justiça. O que você acha? E eu, que maravilha. Como falta uma política, um planejamento mais global sobre o transporte, vivemos uma esquizofrenia, porque temos o IPI reduzido dos carros, coloca-se mais carros nas ruas e, ao mesmo tempo, uma obrigação de usar o transporte público, porque algumas vias são fechadas para carro. E aí a população fica quase que perdida diante disso, se usa o carro, se usa o transporte público. Como o senhor vê isso? E como o senhor vê, por exemplo, como reduzir o número de carros nas vias centrais, por exemplo, que é onde tem muito engarrafamento? A cobrança de uma taxa, de um pedágio, como é feito, por exemplo, em Londres, seria a solução? Não, eu não sou contra essa taxa, eu não sou contra, desde que seja colocado especificamente com gente competente para fazer metrô, etc. Agora, se começar a colocar gente, aí vai ser mais um problema que todos nós conhecemos. Então, não é por aí. O melhor sistema de transporte ainda é o automóvel, né? Porque congestionado num ônibus ou congestionado num automóvel, tá certo? Eu não estou com 8 pessoas por metro quadrado lá. Porque ninguém olha isso. Quando você põe 8 pessoas por metro quadrado, quando você põe 8 pessoas por metro quadrado ou mais no metrô, seja estatal, seja privado, só quem ganha é quem é o dono. A taxa interna de retorno vai na lua. Tá? Por isso, você deve ficar 4 passageiros por metro quadrado, você pode ficar nessa situação 25 minutos. Que ninguém vai ter problemas, nada disso. 6 pessoas por metro quadrado, isso passa para 2 minutos. 8 nem pensar. Né? Esses são os estudos feitos dos limites fisiológicos do homem nos transportes. Porque todo esse pessoal vai bater na saúde pública, na rede pública de saúde. Então você não pode fazer, e nós fazemos, do transporte público um indutor de custo social. Por isso eu digo, o automóvel pelo menos, você fica parado, não tem 7, 8 pessoas por metro quadrado, ouve um rádio, notícias, ainda pode trabalhar se tiver um notebook, enquanto o coitado lá está com 6, 7, 8 pessoas por metro quadrado e quem está ganhando com isso é quem comanda o sistema. Então, nós temos que mudar essa maneira de pensar. Né? Nós não podemos tirar faixa de via
Para quê? Para obrigar o cara a ir? Não. Você tem que ter competência suficiente para fazer os caras virem a você. Ele larga o carro. Se eu tiver um metrô bom aqui, eu, por exemplo, eu vou ter um metrô aqui, já me disseram, olha, eu falei, como é que eu vou chegar lá? Não vou fazer obra nenhuma. Então eu morro ali atropelado, deve ser isso, é assassinato, então, o negócio. Sabe, as coisas são assim, quer dizer, ninguém está preocupado. Não estão preocupados com isso. Não há uma preocupação em atravessar a rua. Você vê, morreram já 12 pessoas na Transoeste. Você viu como é que se faz? Não tinha nada que está lá, que não sei o quê. Vem cá, e não está induzindo as pessoas a errar, não? Isso aqui a Avenida das Américas, é uma estrada que foi transformada numa avenida. Não pode ter um tratamento de Nossa Senhora de Copacabana. Agora, cadê a visão sistêmica? Transporte, se você não tiver visão sistêmica, vai para casa. Porque é isso, quer dizer, aqui é totalmente diferente. A Avenida Brasil era uma avenida que se transformou numa estrada, mas ela é o inverso. As distâncias são enormes. E o VLT, o que o senhor acha? Olha, eu trabalhei no VLT na época que nós estávamos construindo o metrô. Eu fazia parte da União Internacional de Transportes Públicos, do Comitê Técnico de VLT. O Rio de Janeiro foi o primeiro a fazer VLT, antes de Paris, antes de Londres, né? Então, porque o pessoal adora ir para Paris, para Londres, né? Mas aí teria que vir aqui mesmo no Rio de Janeiro para a gente ver. Então, nós fizemos um VLT, mas olha só a concepção nossa. Naquela área exatamente da AP3, da área de planejamento 3, Anchieta, toda aquela região para lá, inclusive a Ilha do Governador entra também nesse negócio, nós fizemos um sistema para induzir renda devido ao problema de tarifa para aquele pessoal. Na época, eu fiz todo um desenvolvimento de trabalho, levei a Brasília, porque naquela época o secretário de Planejamento, o ministro de Planejamento era um técnico, você tinha que ver coisas com ele, da Fazenda era o Mário Henrique Simas, da Planejamento era o Reis Veloso, quer dizer, só cobras nesse negócio. E, obviamente, a equipe que forma um camarada desse é tudo gente da melhor qualidade técnica. Então, eu tinha que ir lá defender esse processo. Então, eu consegui que o presidente Geisel dissesse ok, que eu pudesse fazer o VLT. Então, as pessoas, o trem, o que eu queria fazer com isso? Algumas estações, elas eram pagas. Quer dizer, você para entrar ou para sair, você teria que pagar. Outras, de propósito, não eram. Porque eu queria dar mobilidade a essa população. Então, ele não pagou, não tem problema. Entendeu? É para fazer vista grossa mesmo. Né? Porque me saía mais caro eu colocar todo um aparato para isso. E eu queria que houvesse uma redistribuição de renda. Isso aconteceu. Chegou a hora de tirar, como Marcelo Alencar fez, tirou, aliás, foi excelente o governador também, tirou fora e entrou com o metrô. Agora, qual era a ideia do VLT? Ir para a Baixada, pela Via Light, desde a minha época. Mas puseram? Não. Estão lá sendo trucidados pelo tempo. Porque os veículos já estão pagos e... Não, tudo pago. Quer dizer, a ideia era essa. E esse novo VLT usa esses veículos? Para você ter uma ideia, o presidente Geisel, né, mandou o seguinte recado: faça um VLT que possa ser utilizado em qualquer cidade do Brasil. E que ele seja... Não tem que ficar fazendo outro. Vou fazer esse, ele vai entrar em qualquer lugar. Por isso o VLT nosso dobra uma esquina. Podia ser posto na Nossa Senhora de Copacabana, dobrando uma esquina. O BRT não dobra a esquina. O senhor falou desse estudo, por exemplo, da população, de uma parte da população que não pode pagar, então tem entrada gratuita. Como o senhor acha que a engenharia pode humanizar o trânsito?
Já podíamos estar humanizando há muito tempo. Eu, nesse plano B das Olimpíadas, eu posicionei fazer a engenharia de tráfego inteligente. Isso não é um jogo de palavras, em absoluto. Sinalização inteligente é o seguinte: o sinal de trânsito não deixa que o volume de tráfego que está ali ocupe uma área de armazenamento maior do que ele dispõe. Ele faz os cálculos permanentemente, o ciclo de sinal varia. Por exemplo, você enguiçou um carro, aqui continua o ciclo de sinal mesmo. Então, outro dia eu fui lá, quando caiu aquela árvore, a árvore da Jardim Botânico, nesse último temporal, eu reparei isso, eu fui fazendo o caminho para poder escapar, né? Então, quando eu fui fazendo o caminho, eu fiquei parado no sinal e fiquei olhando. Então, o sinal não mudava, era o mesmo com muito mais gente, muito mais carro. Então, o congestionamento é total. Com o sistema inteligente, que eles são câmaras, foi um negócio muito bacana, feito na Califórnia. Você não só aproveita o que tem, não joga fora nada, pelo contrário, ele toma conta do que tem. Essa câmara, que é uma câmara inteligente, ela é como se fosse os seus olhos. Está olhando, ela vai mandando as informações e vai fazendo os cálculos. Então você consegue resolver tudo, como se fosse uma pessoa fazendo cálculo, mas permanentemente. E há um acidente, há alguma coisa, já vai tudo sendo... Redistribuindo. Exatamente, realmente. E eu queria fazer isso aqui. Você hoje achar que o Rio está congestionado, o Rio está congestionado permanentemente. Mas espera aí, calma, que não pode ser assim não. Não pode ser assim não. Eu fiz 7 estações no centro da cidade do Rio de Janeiro. E olha, naquela época, nós não tínhamos a quantidade de vias. Hoje você tem metrô, você tem trem. Nem a quantidade de pessoas, né? Exatamente. Você tem tudo hoje. Facilidade, né? Nós temos tecnologia, quer dizer, é uma coisa fantástica. Eu não admito congestionamento. O congestionamento, nós não podemos achar que congestionamento é uma coisa normal. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. Foi um prazer.